Eu estava vivendo assim, como este cômodo da minha casa, desorganizado, tudo fora do lugar, tudo precisando ser colocado no seu devido lugar. E nem percebia o quanto eu não estava me valorizando. Gente bonita, você que chegou aqui, seja muito bem-vinda a mais um vídeo de organização aqui na minha casa. O Senhor Jesus te abençoe. Esse é o cômodo, gente, que mais fica desorganizado aqui, mas também o cômodo que mais eu estou organizando todos os dias. E enquanto eu estava aqui organizando esse cômodo, eu fiquei pensando em uma coisa. Às vezes, a gente se acostuma com a bagunça. A gente olha a bagunça e vê a bagunça como algo natural e a gente segue a vida normal. Não só da casa, gente, mas também da nossa vida. A gente olha a bagunça da casa, a gente se acostuma com a bagunça da casa e a gente também acaba se acostumando com a bagunça da nossa vida. A gente vai deixando para depois, vai se deixando por último. E quando a gente vê, a gente está vivendo no automático, cansada, sem ânimo, sem se priorizar. Eu mesmo fiz muito isso, gente bonita, principalmente depois que eu me tornei mãe. Não que a maternidade fosse um fardo, muito pelo contrário. A maternidade na minha vida foi uma grande dádiva de Deus, foi um presente de Deus. É uma bênção ser mãe e eu agradeço a Deus todos os dias pela vida do meu filho e por ele ter me tornado mãe. Mas a gente acaba se dando muito em determinadas fases da vida e esquecemos de nós, esquecemos de cuidar da gente. Então, como eu estava falando com vocês, eu fiz isso por muito tempo, né? Deixei de cuidar de mim. Acabei cuidando de tudo, de todo mundo e esqueci de mim. Mas olha, a gente merece mais, sabia? Merece um ambiente limpo, organizado, mas principalmente merece se sentir bem e em paz. E às vezes não começa com grandes mudanças não, viu, gente bonita? Porque muitas vezes prega-se aí, principalmente no mundo que a gente vive hoje, em pleno século XXI, que para você mudar você precisa começar pelo grande, pelas grandes mudanças. E não é desse jeito que acontece. Precisamos começar pelo pequeno, pelo simples da vida, né? Como, por exemplo, arrumando um cantinho, arrumando um canto da casa, um cômodo da casa. A partir de uma organização, a gente começa também a organizar dentro de nós. Porque no fundo, gente bonita, não é só sobre limpar a casa, é sobre começar a cuidar da gente também. Então, se você está me assistindo, você que está aí do outro lado, gente bonita, está me assistindo, talvez hoje seja o dia de você começar por você. E não precisa você começar pelo grande, não. Comece pelo pequeno, comece pelo simples. Comece agradecendo pelo que você já tem. Hoje a gente vive em um mundo, né, em uma sociedade que a gente se compara tanto com as outras pessoas, a gente compara tanto a nossa realidade com a realidade dos outros, que a gente esquece de focar no que a gente tem. E às vezes, quando a gente agradece pelo que a gente tem, a gente vive melhor, a gente vive em paz. Eu não estou dizendo que a gente vai se acostumar com a falta, com a ausência, né, com não ter. Porque tudo é uma questão de tempo. Mas eu estou dizendo, gente, que a gente precisa focar no que a gente tem agora. E o que é que a gente tem agora? A nossa família, os nossos filhos, né? O que é que a gente tem agora? Esse oxigênio que nós estamos respirando, esse coração que bate em nosso peito. O que é que a gente tem agora? A saúde para poder a gente realizar tantas tarefas do dia a dia. Então precisamos focar no que a gente já tem. E as outras coisas, gente, a gente vai conquistando com esforço, com trabalho e com a ajuda de Deus. Então a gente precisa começar pelo simples, pelo agradecimento, pelo que a gente já tem. A gente precisa começar entregando ao Senhor Jesus os nossos planos, os nossos projetos, a nossa vida. Pedindo ao Senhor que Ele nos dê a paz que a gente precisa para a gente conseguir lutar na vida. Porque hoje em dia, o quanto de pessoas, gente, que vive sem paz. Às vezes tem tanto dinheiro, tem tantas posses, tem status, mas não tem paz.
Mas a verdadeira paz a gente sabe que a gente encontra em Jesus. Então, quando a gente entrega tudo nas mãos dele, ele nos dá a paz. São coisas simples da vida, né? Que a gente precisa começar a mudar dentro da gente para que a gente possa viver melhor e a partir disso a gente possa nos valorizar. Então, comece bebendo mais água do que você costuma beber. Eu não sei se vocês viram aí no vídeo, mas eu tô me esforçando aqui em casa para poder beber mais água. Então eu pego uma garrafa de 2 litros de refrigerante, gente. E eu tô fazendo assim todos os dias. Eu acordo pela manhã, eu encho essa garrafa de 2 litros e eu coloco em um lugar visível para que toda vez que eu estiver passando por ela, fazendo as minhas coisas no dia a dia, eu possa enxergar essa garrafa e assim eu beber água durante o dia, água suficiente para hidratar o meu corpo. Então, é pelo simples, né? É pelo simples. Comece se movimentando, fazendo uma simples caminhada, subindo uma escada. Eu sou magrinha assim, gente, mas ser magro não significa dizer que você não deve fazer uma atividade física, não deve se movimentar. Hoje em dia a doença, ela não olha se o corpo está com peso acima ou se está com peso abaixo. A doença, quando ela vem, ela não vê esses detalhes. Ela pode afetar o magro, né, o gordo, o bonito, né, o que está com autoestima baixo, enfim, gente. Então, se movimentar é muito importante. A gente não precisa, por exemplo, pagar uma academia para poder ir. Quem tem condições de fazer isso, maravilha. Mas quem não tem, vai ficar com os braços cruzados e deixar de fazer alguma coisa por você? Não. Comece pelo simples. Comece pela caminhada. Aqui em casa mesmo eu tô começando assim, gente. Todos os dias eu tô me esforçando para eu fazer uma caminhada pelo menos de 30 minutos no parque aqui da minha cidade. Qualquer hora dessa aqui, eu vou filmar para vocês e mostrar para vocês um pouquinho da minha rotina, como é que eu faço aqui, gente. Então, eu tô me esforçando. Gostaria que fosse pela manhã, mas não dá porque pela manhã eu já acordo naquela correria, né, para poder organizar as coisas, para levar o filho para a escola, tem horário, tal. 11 horas eu tenho que buscar o meu filho e voltar também. Então é meio corrido durante o turno da manhã. Mas no final da tarde, gente, eu tô sempre me esforçando para poder fazer uma caminhadinha, porque eu entendo que eu preciso me valorizar e não precisa de muita coisa não. Outra coisa também, gente, que isso é muito importante para nós donas de casa, que temos muitos afazeres. Independente de qualquer coisa, gente, tira um dia para você fazer o básico para você. E que básico é esse? Cuidar dos seus cabelos, das suas unhas, né? Tirar um dia aí para cuidar de você. E mesmo que você não consiga tirar um dia, mas tire uns minutos, né? Um momento. É difícil, gente, é corrido, principalmente para quem é mãe, para quem não tem rede de apoio, mas a gente consegue. A gente consegue. Eu me lembro que depois da maternidade, quando eu fiquei sem me valorizar, não cuidando de mim, e às vezes eu me olhava no espelho, gente, me dava uma tristeza, porque eu ficava lembrando, né, de como eu era antes, que eu me cuidava, e depois que eu me tornei mãe. Então eu olhava pra mim e eu dizia assim, o que tá acontecendo comigo? Por que eu tô assim desse jeito? Mas aí eu comecei a reagir. Comecei pelo simples. Aí eu me lembro que às vezes eu só tinha um tempinho à noite. E era tarde da noite, gente. Por exemplo, 22 horas da noite, né? Quase perto de meia-noite. Que era que eu tinha um pouco de tranquilidade, né? Que meu filho estava mais tranquilo, que o meu esposo já estava em casa. Então, o que eu fazia? Eu aproveitava esse momento, aí eu lavava o cabelo, aí eu armengava aqui em casa, dava uma escova, né? Não sou profissional não, viu, gente? Mas olhando os vídeos aí na internet, eu fui aprendendo um pouquinho como é que pranchava um cabelo, como é que escovava um cabelo. E aí eu fui, né, fazendo isso na minha casa, né, gente? Na minha rotina do dia a dia. Então eu comecei assim, aí eu tirava um dia, gente, não era dia certo não, porque quando a gente tem bebê, né, gente, no início é tudo assim, fora do lugar mesmo, é um processo para você, né, se organizar direitinho e você realmente se dedica muito ali, né, para o seu filho, para o seu bebê. Mas quando você começa a se esforçar um pouquinho, não tem dia certo, mas tem um momento que você consegue tirar ali, né, para poder organizar. Então,
Eu fazia isso, aí eu limpava, lavava o cabelo, escovava, gente, isso já me fazia tão bem. Porque no dia seguinte, gente, quando eu acordava, né, que eu me olhava no espelho, só pelo fato de ver o meu cabelo feito, né, de me ver tomada banho, de ver tudo organizado, gente. Como está esse cômodo agora, né, aqui? Tudo organizado, gente, tudo no lugar, tudo lindo de se ver, tudo agradável. Gente, isso me fazia muito bem. E isso aumentava o meu autoestima e eu conseguia, né, ficar feliz com isso. Então, se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, gente, comenta, se inscreve, dá o teu like, tá bom? Comenta aqui também o que é que tu faz para tu poder se cuidar melhor todos os dias. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, gente bonita. Tchau!